Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Wallace Barbosa, eu sou o criador desse canal e já há umas 3 semanas, eu venho trabalhando nisso. Eu peço para você já deixar seu like, para não esquecer, se vocês não gostar depois pode tirar o like. Também peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem, deixar comentários também. Através dos comentários o YouTube percebe a nossa interação, com as pessoas e passa a recomendar esse vídeo também para indicar, melhor dizendo, esse vídeo para outras pessoas também. Bem, gente, nos primeiros vídeos que eu fiz eu falei sobre os seguidores, de Bolsonaro, o que acontecia, por que isso acontecia, o comportamento de manada, esses negócios todos. E longe de mim a pretensão de querer falar aqui sobre psicologia de massa, essas coisas, não. Mas é só para a gente se situar, porque a gente viu coisas incríveis acontecendo, pessoas já sem saúde, que deveriam estar em casa descansando, mas que estavam tomando chuva em porta de quartel, aquele monte de gente ali, alguns até com comportamento estranho demais, parece que não estava estavam fora da realidade, estavam fora da nossa realidade, mas da realidade deles talvez nem tanto. O que acontece com a cabeça dessa gente? Por que isso acontece? Eles foram para lá porque pensavam assim ou foram cooptados porque pensavam dessa forma? As pessoas sabem que, as grandes lideranças sabem que existem pessoas assim e aí se vestem em um personagem para atrair esse tipo de pessoas. Nem todo mundo que está ali é tão canalha quanto o Bolsonaro, mas foram cooptados por aqueles ideais. Muita gente não, muita gente é tão parecido com o Bolsonaro, às vezes até pior. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas estavam ali por imaginarem, que a busca eterna, que muitas pessoas têm pelo herói, pelo grande líder, pelo grande Führer, como aconteceu na Alemanha. O Führer era o título de líder, que era dado ao Adolf Hitler. Antes que alguém fale alguma coisa, não estou comparando uma coisa com a outra, não. Isso é uma outra questão. É para a gente fazer um debate de o quanto que o Bolsonaro era adepto do Hitler. Isso é uma outra história. Não estou falando disso. Eu só estou falando do comportamento das massas. Por que as massas elas se comportam desse jeito? Existe uma ciência que explica isso? Olha, existe sim. E antes de falar disso, em alguns vídeos que eu fiz, eu sempre fiz a crítica por que o exército e por que os povos religiosos seguiram a Hitler. É claro que existe uma resposta para isso também. E quem deu essa resposta de forma científica? Há 100 anos atrás. 100 anos atrás. 1920, entre 1920 e 23, por aí, nós estávamos na primeira parte do período entre guerras, que a guerra de 1914 acabou em 1918 e a outra guerra começou em 39 e terminou em 45. Nesse período muita coisa aconteceu, inclusive a ascensão do Hitler, a ascensão do Mussolini, a Europa quebrada por causa da Primeira Guerra, a Alemanha muito mais quebrada ainda, que ficou endividada, que muitas coisas os outros países estavam cobrando da Alemanha, Então, uma boa parte dos recursos naturais da Alemanha estavam sendo retirados pelos franceses, pelos ingleses, para cobrir os prejuízos da Primeira Guerra. E nesse período começa a surgir ali um grupo, que foi liderado por Adolf Hitler e outros seguidores do Hitler, a formar o Partido Nazista. Seguido, Hitler foi preso, mas isso é uma outra história. Então, gente, por essas mazelas que os povos estavam sofrendo, ficou fácil deles entrarem no partido, pela dor que estavam sofrendo, pela humilhação que estavam sofrendo, por uma série de outras situações, pela fome, pela miséria, e pela honra, pelo nacionalismo, o país totalmente destruído e tendo ainda que, antes de se reconstruir, ter que construir, ajudar a reconstruir os países que eles destruíram. Então foi fácil, ficou fácil
cooptarem essas pessoas para um partido tão radical, um extremismo tão radical. Mas o que o Brasil tem de semelhante com isso? Na verdade, não teria nada. Não teria nada. Acontece que de 2013 para cá se juntou esse grupo, né? Mas esse grupo já estava dispersos por aí, não estavam unidos, não tinha uma aderência, né? Mas de 2013 para cá, com aquela questão que começou, não sei se vocês se lembram, aquelas passeatas, elas começaram por um aumento na passagem do metrô de São Paulo, metrô ou transporte de ônibus, eu não me lembro bem agora, né? E que me lembro até do Jabu, da Rede Globo, o Jabu falando, né, que não é, falando que é 15 reais, isso é por 15 reais, que eu não me lembro exatamente com quais palavras ele disse, né? E depois isso, as pessoas perceberam que isso poderia virar um movimento político, já que o governo Dilma já começava a ter problemas, até porque, logo depois disso, né, desse movimento, até porque na eleição que a Dilma ganhou do Mineiro, meu Deus, agora do Aécio Neves falou, não, nós não aceitamos isso, nós vamos boicotar o governo, tal, de tal maneira, e de fato começou o boicote, e o governo Dilma começou a ter dificuldades. E aí, a grande mídia maliciosa que nós temos nesse Brasil, e isso não deixou de existir, né? Apesar de Bolsonaro ter rompido com parte da mídia, por exemplo, o Bolsonaro rompeu com a Rede Globo, né? Mas a Rede Globo não rompeu com os princípios do Bolsonaro, tanto que o Guedes, por exemplo, o Guedes é o queridinho da Globo. As ideias do Guedes eram queridinho da Globo. Tinha problema pessoal com o Bolsonaro, mas com o Guedes nunca teve. Mas a partir daí começou a demonizar o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o PSOL, o PST, tudo quanto é esquerda começou a ser demonizada de uma maneira subliminar, e veio a questão da Lava Jato para ajudar mais ainda a demonizar os partidos de esquerda, e com o apoio da grande mídia, né? Então o povo falou, gente, nós precisamos de um herói. E aí se levanta o nome do Jair Bolsonaro, que até então não passava de um idiota ladrão de gasolina, né? Que o carro dele abastecia um veículo só com 5 mil reais. Bom, era chamado baixo clero do Congresso, não, da Câmara dos Deputados. Mas, gente, olha só, a partir daí começa-se a enfatizar, não, esse cara podia ser, por quê? Porque ele passa, com toda a cretinice dele, que todo mundo sabia que ele era cretino, ele passa a ser, através da mídia, uma solução. Porque era necessário ali você extirpar o comunismo, que nunca existiu. Inclusive, esse é o discurso deles até hoje. Discurso de comunista, discurso de... eu me lembro muito do Cazuza, né, da música do Cazuza, quem é dos anos 90, lembra disso? Aliás, Cazuza é sucesso até hoje. Ele falava numa das músicas dele, né? Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro no puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. E era mais ou menos isso. Desmoralização total de um partido de esquerda, um partido que pudesse realmente ser um partido voltado para as populações, não voltado para banco e para investidores, não voltado para o mercado, e traz um cara como a solução. Olha, a solução que nós temos é isso. O Aécio queimado, o PMDB todo queimado, né? A gente não pode esquecer do Homero Jucá, que disse lá, não sei se vocês se lembram, né? Eu não me esqueço. O Homero Jucá que disse, né, que não, nós temos que partir para cima com suprime tudo, né, para derrubar a Dilma. Aí veio o golpe da Dilma. Mas também deixaram eles, esse golpe também deixou parte deles desmoralizado também. Então é isso que surge o herói. E esse herói vai agradar, militares, e vai agradar a igreja. E aí é que eu falo, eu sempre falei da igreja, né, e não estou falando da fé de ninguém, né,
E nem estou falando do patriotismo que os militares devem ter, estou falando das pessoas que estão ali. E aí, aqui na literatura do Freud, de 1920 a 23, né, esse aqui é um livro da Companhia das Letras, a coleção completa do Sigmund Freud, Companhia das Letras. Aqui no capítulo 15, desculpe, capítulo 5, vai falar aqui que o Freud vai falar de duas massas artificiais, a igreja e o exército. Eu não sei se dá para ver no vídeo, né? Então, era isso que eu venho sempre falando, né, dessa questão. Mas o que que acontece? O que que acontece com isso? O exército, que é mais fácil de falar. O exército, ele ele é regido, né, por um general, ou um capitão, que é bem mais baixo que o general, um tenente, ou que seja um cabo que está dominando, controlando ali aquele grupo de subalternos, né? Então a figura de um líder é muito importante dentro da organização militar, né? E esse líder, quando ele é revestido de heroísmo, né, aí entra um outro livro também da psicanálise, né? É um livro de Lutz Miller, que vai falar também muito dessa questão da necessidade que as pessoas estão vendo de herói. Lembre, o Brasil foi colocado como o fim de guerra, né? O Brasil, não, acabou a guerra, agora nós temos que reconstruir o Brasil. Então, aí entra quem? Um herói. Precisamos de um herói. O Brasil sempre precisou de herói, né? E não estou criticando essas pessoas que eu vou citar aqui, não. Mas a Pelé como rei do futebol, o Roberto Carlos como rei da música, Ayrton Senna como herói nacional, sempre precisou dessa figura de herói. Parece que criaram essa necessidade da gente de herói. Então, aí, assim, com esses movimentos de desmoralização da esquerda brasileira, nasce esse camarada, nasce ele daí, né, que vem como herói, assim como foi Fernando Collor. Não sei se vocês se lembram, Fernando Collor se não, eu sou o caçador de Marajá, e era o maior dos Marajás, né? Então aí surge esse cara com um discurso que também era o desejo do neopentecostalismo, né, de família, contra a mamadeira erótica, não sei se vocês se lembram, né? Kit gay, todas essas coisas que para a igreja isso é um absurdo. É tão absurdo que a igreja nunca parou para pensar se isso era verdade ou mentira. Era evidente que eles sabiam que era mentira, porque dentro da igreja tem muitos professores e sabe que dentro das escolas isso nunca passou. Mas a necessidade de ter o seu herói defendendo, em nome de sua fé também, que o Bolsonaro também se revestiu de evangélico, né? Cooptou tranquilamente tanto o exército como as forças armadas. E essas duas forças, como eu diria, essas duas instituições viraram massa de manobra do Jair Bolsonaro. Mas o que segura, o que faz com que essas pessoas continuem seguras a essa teoria, né? Como eu diria, dentro desse fanatismo político, o que faz com que essas pessoas fiquem presas a isso? Né? Fake news. Essas pessoas vivem de fake news. Todas as informações vêm da fake news. Por isso que, apesar do Jornal Nacional, por exemplo, ter ajudado a detonar, né, a política séria no Brasil, eles não ouvem o Jornal Nacional. Porque o Bolsonaro fala, não, o jornal não é Globo lixo, é Globo. Então eles estão indo muito em cima disso, dessas falas, dessas propagandas, como Joseph Goebbels fez na Alemanha nazista. Então, eles vão seguindo aquilo que é fake news, através da mídia social, evidente que é fake news é através da mídia social, mas do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. Então fica circulando aquele monte de mentira, aquele monte de robô que sai de dentro das residências dos Bolsonaros, né? Aquele monte de robô informando você. E você não consegue falar pra gente, isso é fake news, isso é mentira, você não consegue. O que me faz lembrar muito Platão no mito das cavernas. Né? Acho que o mito das cavernas é conhecido, todo mundo conhece o mito das cavernas, né? Quando uma pessoa... Vou explicar bem rapidinho, né?
Os homens viviam na caverna, amarrados, vendo para o fundo da caverna ali. E atrás deles tinha uma porta da caverna, passava uma estrada, tinha uma fogueira, tinha uma estrada onde as pessoas passavam, e atrás tinha uma fogueira. Então, mesmo naquele efeito de cinema, né, as pessoas passavam, eles viam as imagens, passava cavalo, passava carroça, e só vinha aquela imagem. Quando um foge, descobre que a realidade é diferente daquilo, volta para contar, eles quase apanham. É mais ou menos isso, as pessoas estão presas no mito da caverna. Né? Quando você chega e fala para eles, olha, isso aí que você está ouvindo, isso aí que você está vivenciando é mentira. Eles são capazes de agredir você. Eles são detentores da verdade. Isso é um conceito de seita. Eu sou detentor da verdade. Eu conheço algo que só eu conheço. E é assim que eles vivem. Né? Eu até separei algumas coisas aqui para identificar como é que funciona, como é que é esse tipo de gente. Por que eles são fanáticos? Né? Para a gente identificá-los e classificá-los como fanático mesmo. Né? A gente começa do dogmatismo. O que é o dogmatismo? É a verdade. O dogma, dentro da igreja, por exemplo, a igreja católica, né? O dogma é uma verdade incontestável. A verdade incontestável. Né? Por mais que pareça absurdo, e eu não estou dizendo que é absurdo, não estou dizendo que não é fato, até porque eu sou cristão, muito cristão. Mas, por exemplo, se eu falar para vocês, encontrei com a menina ali que ela engravidou do Espírito Santo, vocês vão falar que é mentira. Mas quando a gente fala, não, Maria engravidou do Espírito Santo, essa verdade acabou. Né? Jesus nasceu, que foi concebido sem pecado. Isso é uma verdade, sabe? Isso é o dogmatismo. Então, eles têm a verdade incontestável deles. Qual é a verdade incontestável deles? Que nós somos comunistas. Que nós vamos mudar a bandeira. Nossa, a bandeira jamais será vermelha. E que interessa que a bandeira seja vermelha? Né? Você acha que não vamos, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista, seja lá quem for, vai ganhar a eleição? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar... pelo amor de Deus! Né? Então, sabe, essas mentiras que eles recebem, eles colocam para si como verdade incontestável. Incontestável. Qualquer um que mostra para eles a verdade é taxado de mentiroso. É como eu falei, aquela história do mito das cavernas, né? Quando você sai da caverna, que você fala assim, olha, gente, a verdade não é essa, não. Eu descobri, não, eles vão agredir você. Né? Outra que é a necessidade, a sensação de pertence. Isso é muito, eu observei muito isso naquelas pessoas idosas que ficavam ali o dia inteiro. Algumas até iam para casa, né, no final da tarde. O que para mim era até mais triste, que parecia que ficavam ali porque ali tinha companhia, ali tinha voz, ali tinha comando. Né? Sabe, eu pertencia a um grupo, nesse grupo eu falo, nesse grupo eu ouço, eu tenho amigos para sabe... Pareciam pessoas que estavam abandonadas, esperando uma oportunidade de pertencer a um grupo. E ali estão, né? A aversão à diferença também é uma outra característica. Tanto que, quando alguém sai do grupo, primeira coisa que eles falam é comunista. E aí passam a odiar a pessoa. E deixar bem claro, essa pessoa não é do grupo. Eles nem falam que não é mais do grupo. Eles falam assim, não, essa pessoa não é do grupo, essa pessoa é comunista. Quando você sai. E essa aversão que eles têm aos seus diferentes passa a ser agressivo. Mas tem uma coisa que é interessante nisso. Né? Isso é uma aversão enorme aos diferentes. Mas esse grupo é formado por pessoas que são diferentes entre si. Eles odeiam homossexuais, mas tem homossexual lá. Eles odeiam mulheres que são misóginos, mas tem mulheres lá. Odeiam negros, mas tem negros lá. Então, mas cada um está ali por um ódio em comum, que é o ódio à esquerda, que é o ódio, esse ódio principalmente provocado pelas fake news, né? Então ali eles fazem essa militância em cima do ódio, né? Em cima tá todo mundo junto ali porque nós temos um ódio comum. Aconteceu algo parecido durante a ditadura militar. As pessoas que se rebelaram contra a ditadura militar, não pensam vocês que todo mundo compartilhava dos mesmos ideais. Não.
Pelo contrário. Eram grupos muito diferentes, mas o inimigo em comum era a ditadura. A partir daí, não, a partir do momento que a gente derrubar a ditadura, nós vamos discutir a política frente a frente, de uma forma democrática, mas os grupos não eram tão coesos assim como parece ser hoje. É a mesma coisa lá, o grupo não é também. Tem seus rachas. Mas como eles precisam conquistar o Brasil a qualquer custo, eles vão somando ali as forças para combater um inimigo comum, que são os comunistas, né? Os seus inimigos fictícios, né? Então, gente, as coisas funcionam mais ou menos por aí. São pessoas, algumas delas muito cruéis, que são geralmente quem usam essas pessoas, quem utilizam da boa fé dessas pessoas, né? E são pessoas também que utilizam daqueles que têm má fé também, daqueles que são perversos por natureza. Estão todos unidos em um grupo só, né? Por uma questão de psicanálise mesmo, né? Essas pessoas precisam, muitas delas, de tratamentos de psicanálise. A gente viu, por exemplo, uma liderança dessas aí que precisa, que para mim, fica claro para mim, que tem problema sério, precisa realmente fazer terapia, é a ex-ministra Damares. A mulher, ela vê sexo em tudo, né? Ela vê a maldade, o sexo como maldade em tudo. Só Deus sabe quais são os traumas que essa mulher teve, né? E lamentavelmente todos nós pagamos pelos traumas dela, os traumas que ela não conseguiu corrigir, que ela não conseguiu resolver. Essa coisa de ver sexo em tudo, isso é muito freudiano, né? Mas aí, né, nesse grupo tá juntando tudo isso, tá todo mundo, né, que tá nesse grupo totalmente sem direção, totalmente perdido. As pessoas estão sem direção, totalmente perdidas. As lideranças não, as lideranças sabem o que querem. Estão nisso porque precisam realmente de atenção. Não pensa você que esse senhorzinho que estava lá marchando, lá com a bandeira, que está em perfeito domínio de suas faculdades mentais, porque não estão. A maldade não está nessas pessoas, a maldade está em quem domina essas pessoas. Quem patrocinou, quem levou para lá, quem juntou esse bando e jogou na fogueira. Muitos até estão presos lá enquanto os caras estão se divertindo aí fora, tentando inclusive dar golpe de qualquer forma, mas fora da cadeia, né? Gente, isso, como eu falei, sem pretensão nenhuma de trazer para vocês conceitos psicanalíticos, conceitos freudianos ou lacanianos, ou seja lá de qual for o teórico junguiano, né, ou qual for o teórico de psicanálise. Não é nada disso. Eu só trouxe aqui informações, né, de Freud, desse livro aqui, que, olha, leiam, pode pesquisar, não precisa nem ler ou comprar o livro, não, acho que na internet vocês vão achar falando sobre isso, né? E num outro volume do Freud também, no capítulo 9, se não me engano, na introdução ao narcisismo, também você vai achar alguma coisa falando sobre isso também. Esse livro aqui são parte de uma coleção de 20 livros, né, e que eu estou buscando localizar informações sobre essa massa que foi manobrada, né, e que está sendo manobrada até hoje. Mas muitas coisas também começaram lá na ditadura, né? Lá na ditadura, quando acabou a ditadura, as pessoas sentiram saudade dessa ditadura e sentiram agora em Bolsonaro a grande oportunidade de voltar com a ditadura. Gente, meu vídeo está ficando muito grande, já está com quase 25 minutos. Eu volto a lembrar vocês, deixe seu like se vocês gostaram, compartilhem, e façam comentários também, um comentário é muito importante, né? Enfim, gente, espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, que Deus abençoe todos vocês e que tenham um bom dia.